Saudações, pessoal. Aqui é o Roberto Pinheiro, do Pinheiro BG, e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje vamos falar sobre Clash of Cultures, né? Que é um jogo aí do Christian Marcussen. Christian Marcussen, que eu já conheço de longa data, porque eu tive a primeira edição do Clash, né? Assim como o Merchants and Marauders, que eu acho que são os dois jogos que ele trouxe, né? Que ele publicou, né? Posso estar enganado, talvez ele tenha mais jogos. E esses dois jogos são jogos que, na minha cabeça, são inspirados pelas versões de jogo digital do Sid Meier's, que ele fez o Civilization e o Pirates, né? Então esses jogos, eu acho que a pegada do Christian é justamente isso, pegar os jogos desse cara, dar a versão dele e trazer para o tabuleiro, né? Eu digo dar a versão dele porque existem vários outros jogos inspirados em Civilization. Então o Clash é só mais um deles, e ele tem um diferencial, né? Porque Civilization você começa, sei lá, Idade da Pedra, não sei se é tanto assim não, mas é a antiguidade e você vai evoluindo, né, até chegar até no futuro, né? Você chega na modernidade, chega até no futuro. Então, é um escopo muito grande, digamos assim. Um jogo que faz muito bem essa visão grande é o Through the Ages, do Vlada, né? Mas aí, aqui não. O jogo ele começa na antiguidade e ele vai, sei lá, até um pouco depois da Idade Média, não passa muito daquilo ali não, certo? Então, o escopo é menor. E por consequência eu prefiro, porque dá um feeling mais normal assim, porque eu acho muito esquisito você começar um jogo quase que acendendo fogo para depois você estar lançando foguete, sabe? E por mais que esses jogos demorem, né, para mim é um negócio muito avacalhado assim. O que pode acontecer do cara estar lançando foguete enquanto o outro ainda está usando cavalaria, sabe? Então é muito destoante que pode acontecer, né? Lógico que o jogo meio que tem um fluxo para isso não acontecer, mas às vezes acontece, né? Então, às vezes você está atacando com tanque de guerra e o cara usando cavalo. Faz muito pouco sentido, né? Assim, se você for parar para pensar. Aí aqui essas coisas não acontecem. É um negócio mais restrito e que para mim funciona melhor, né? Pois bem, o Clash não é um jogo gigante. Eu tenho uma edição aqui que ele chama de Monumental. Então a bicha é grande, certo? Olha o tamanho dessa coisa aqui. Na verdade não é nem tão grande assim, mas aí ó, você vê a profundidade da caixa, ó, tá, cabe bastante coisa aqui, certo? É um jogo com miniatura, com não sei o que, um monte de coisa, né? Então ele é um jogo puxando pro Ameritrash. E, por consequência, não é muito o meu estilo de jogo, né? Jogos Ameritrash são aqueles que tem muita temática, muita interação, muito conflito, né? Esse tipo de coisa às vezes não me agrada. E termina que eu não tenho tantos jogos assim, e o Clash é uma exceção, né? Aí por que é uma exceção? Porque para mim toda partida conta uma história, né? Você joga, então, sei lá, a gente jogou um dia desses aí e eu fiz uma ação que eu consegui tomar uma cidade da pessoa e depois eu comecei a avançar e aí houve uma dizimação assim em massa. Assim como teve outras vezes que eu fui invadir, não consegui, aí depois a pessoa ainda matou meu líder, que era o Leônidas morreu. Ele morre mesmo, né? Olha, você tem que parar de arrumar Todos essas morrem, né? confusão, Nem que seja de velhice. Mas ele morreu brigando e lá ele morreu brigando também, né? Então, tem várias coisas assim que fica na sua memória, sabe? Então acho que o jogo é legal por causa disso, apesar de ele demorar bastante, né? Então aqui eu vim falar sobre minha experiência com o Clash, porque eu já tive, e aí eu tenho uma nova versão, por isso que está rendendo uma primeira mordida, porque é uma nova entrada no BGG, então para mim é um novo jogo. E de fato é um novo jogo, você vai ver a diferença aqui, gritante entre o antigo e o novo, que eu tenho aqui em algum lugar, um player aid que vai mostrar isso. Então vamos começar, né? Já dizendo como é que essa diferença acontece. Ó. Vê esse player aí, vou botar um pouco mais perto aqui. Ó. Isso aqui é a versão sem o conteúdo da expansão, né? Sem o conteúdo monumental. Então perceba que aqui tem as construções, ó, e tem os tipos de tropa. Tipo de tropa são dois. Vê que incrível. É o colono e o militar, o exército, né? Acabou-se. Aí tem até um meme na época, porque a caixa, tal qual essa caixa aqui, né? Tinha elefante e cavalo na capa. Mas no jogo não tem. No jogo você só tem o cabo da infantaria, o escudinho, espadinha, acabou-se. Aí o pessoal fica razonando. E agora, né, com a edição monumental, aí você tem agora uma série a mais de coisa. Eu vou mostrar virando para você ver a diferença. Sem expansão, com expansão. Vê, chega, fica menorzinho, né, as coisas. Que agora você tem cavalaria, infantaria e elefante. Que eu não entendo, eu acho que é por causa do meme mesmo. Mas é uma unidade mais defensiva, a cavalaria mais ofensiva, né? E o militar, a infantaria é bem basicão. Tem barco, né? Que tem desde o outro, sendo que agora ele inseriu várias construções novas. Ó. Não vai dar para ver, mas aí tem, acho que 3 construções novas. Tem o mercado, o obelisco e o observatório, né? Coisa que antes não tinha.
E para mim ficou muito mais balanceado. Vou explicar já já o motivo, mas eu vou começar do começo, né? Como é que o jogo funciona? O jogo ele se dá uma série de eras, né? E cada era vai ter 3 rodadas. E em cada rodada, o jogador, no turno dele, vai ter direito a fazer 3 ações. Então, em uma era, você vai fazer 9 ações, né? A não ser que você faça alguma ação extra, não sei o quê, mas de modo geral, 9 ações. E aí, quais são as ações que existem no jogo? Cadê o playerzinho? B. Você pode avançar. O que é avançar? Apesar do nome, né, da ideia de você avançar para fazer um ataque, não é isso. É você investir na sua tecnologia, né? Então, talvez eu mudaria o nome para ficar um negócio mais compreensível, né? Porque até eu explicando, o pessoal achou que era outra coisa. Mas avançar é você gastar comida, porque basicamente o que ele alega é que com comida você consegue parar um pouco de caçar e não sei o que, de se estressar para começar a pensar. E aí quando você pensa, as ideias surgem e as coisas evoluem, né? Também que essa ideia de jogo eu acho interessante. E além disso, uma outra maneira de você conseguir um avanço, né, que é uma tecnologia, é você gastar ideias. Ideias também é um recurso do jogo. E aí você tem esse tabuleirão aí, ó, pá, bem grandão. E aqui cada quadrado desse, ó, é um espaço que vai entrar um cubinho para indicar que você tem aquela tecnologia. Então perceba que já de cara você começa com um bichão desse tamanho e tendo que entender como ele funciona para poder fazer as jogadas melhores, né? Então, uma primeira partida é meio que você aprendendo o que existe aqui. Aí, além disso, nesse tabuleirinho tem além das tecnologias, né? Tem aqui em cima essa trilha, que é a trilha de recursos. Todos os recursos começam em 0, menos a comida que começa em 2. E aí você tem recursos madeira, minério, ouro, que é um coringa, você pode usar como qualquer coisa, e ideia. Eu acho que são esses os recursos, e comida, lógico, né? E aí você vai mantendo registro aqui, o que poupa tem um bocado de token, um bocado de coisa, basicamente você vai andando, né? Ah, eu tenho 2, 3 desse, mantendo registro do que você tem, né? E beleza, essa é a primeira ação. E aí ela tem um sistema de tech mesmo, de tecnologia, que é cada bloco daquele tem 4 tecnologias, mas para você acessar as 3 de baixo, você tem que ter a primeira. Então é como se ela abrisse a árvore para você conseguir fazer as outras coisas que tem lá. E além das tecnologias normais, tem 3 tipos de governo no jogo, que é algo comum em jogos de civilização, né? Então tem autocracia, teologia não, né? Um exemplo. É autocracia, teocracia e democracia, né? Então são os 3 sistemas governamentais que você pode assumir durante a partida e você pode trocar eles, né? Então estou lá, autocracia, querendo bater no povo, e aí de repente não, acho que é melhor eu vou trocar. Ou então estou como democracia, o povo começa a bater em mim, aí eu quero virar autocracia para poder me defender, e por aí vai, né? Então é um jogo bem dinâmico e tudo mais. Bom, uma das ações é essa, ó. Apesar de ter várias ações, o jogo não é complicado, né? Assim, ele é um jogo, talvez a complexidade venha do número de opções que existem, mas não acho que do número de regras, não. Eu acho que é bem de boinhas. E aí você pode fundar uma cidade. Quando você funda uma cidade, você tem que ter um colono no espaço que você vai fundar. Então, basicamente, o jogo ele é feito com hexágonos, né? Então, ele vai começar assim, digamos, ó. Esse espaço aqui está sem revelar. E aí você começa numa casinha aqui. Deixa eu inverter. Aqui, ó. Você vai começar aqui e aí você vai começar a expandir a partir daí para coletar recursos, para fundar a cidade, não sei o que e tal. Então, você começa com uma cidade com um colono. Aí esse colono pode ir andando pelo mapa, né? Que é meio que a ideia. E você fundar a cidade. Então, fundar a cidade, você descarta um colono e bota a cidade lá. Você pode ativar uma cidade. Aí, quando você ativa a cidade, que vai ser provavelmente a ação que você vai mais fazer, você pode coletar. Aí você coleta igual ao tamanho da cidade. Então, é importante você crescer a cidade. Aí é aí que entra um sisteminha do jogo interessante, ó. Porque a cidade, ela é só um bichinho desse, ó. No tabuleiro, é essa bolinha. Então, você tem uma cidade lá, é só isso. É como ele chama de settlement, né? Que é tipo acampamento. Então, você tem isso aqui. E aí, com o tempo, você vai pegando outras peças, isso aqui é um forte, e botando assim, ó, ao redor da sua cidade. Aí ela vai aumentando. Então, o tamanho máximo da cidade é 5, porque tem uma pecinha dessa, mais 4 dessa ao redor, né? E aí, quanto maior a cidade, mais você pode recrutar, mais você pode coletar. Quando você coleta, né? Você está aqui no espaço aqui, você pode coletar do espaço da sua cidade e dos espaços ao redor. Esse terreno aqui você não coleta, que é tipo um deserto árido, não tem nada lá. Mas aqui você pega minério, né? Ferro, sei lá o quê. E pega madeira, né? E aqui você pega comida, que são os 3 recursos que existem no jogo, exceto o ouro, e ideia você não pega no mundo, né? Você pega da sua cabeça. E aí, em algum momento, você ganha ideia, não sei, quando você faz uma academia, você ganha ideia, por aí vai. Pois bem, a outra ação que existe, né? Além de ativar a sua cidade, quando você ativa a sua cidade, também é a oportunidade de você crescer ela, né? Construir uma pecinha dessa e tal. Para construir essas pecinhas, você tem que ter as tecnologias específicas dessas pecinhas.
Por isso que eu acho a expansão mais balanceada do que a original, porque no original, você tem essas daqui de cima, que vão vão abrir construções, mas essas de baixo, não essas, né? Essas mesmo. Essas de baixo não abriam nenhuma construção. Agora abre, que são 3 aqui, ó. Cada uma delas são uma das 3 construções novas. O que para mim eu acho que deu uma balanceada no jogo, né? Pois bem, seguindo aí, a outra ação que você tem, ó, mover. Então para mover você vai pegar até 3 exércitos e andar um espaço. Aí tem regras de terreno no jogo. Então se você entrou na montanha, né, você não pode mais andar no jogo, no jogo assim, né, naquela rodada. Se você entrou numa floresta, você pode andar desde que não seja para iniciar um ataque. Esse aqui não tem efeito, esse aqui não tem efeito. E também tem mar, né? Tem umas aguinhas aí. Deixa eu pegar um terreno com aguinha. Aí na aguinha, obviamente, né? Não pode entrar gente. Só pode entrar barco. E aí se você abrir essa aguinha, digamos que você andou, né? Digamos que você andou daqui de baixo, né? Daqui para cá. Aí você não pode fazer isso. Logicamente, você vai ter que colocar o mapa, então, desse jeito, né? Porque as unidades não morrem afogadas. Beleza. Aí isso é o mover. Aí você pode também aumentar a felicidade, que é a cidade feliz, ela faz mais coisas, né? Então é bom você fazer isso. Só que quanto maior a cidade, mais difícil é de fazer isso. Então tem uma estratégia nesse sentido de otimizar as coisas, que eu acho legal. E você pode influenciar a cultura, que é basicamente você abrir um McDonald's no território inimigo, digamos, né? Que é criar coisas suas lá ou tomar parte para se apropriar culturalmente das coisas do outro, né? Ou inserir sua cultura lá no meio, né? Então isso aí acontece no real, né? Feito o McDonald's, por exemplo, nos Estados Unidos está em todo mundo, né? Querendo ou não, isso é influência cultural dos Estados Unidos, né? Em outros países no mundo todo, né? Assim como a gente usar, sei lá, comprar coisas da China, também é uma invasão cultural de coisas da China aqui, né? E aí isso aí vai render ponto para aquela, né, para aquela nação, porque ela está se espalhando no seu domínio cultural no mundo, né? Então tem umas coisas legais no jogo, em termos temáticos mesmo, que eu gosto, acho interessante e tal. E é por isso que eu acho que esse jogo é mais diferente dos outros, apesar dos outros também terem, mas às vezes eles são mais focados em combate, né? Ou então é muito longo ou demasiadamente complexo. Eu acho o jogo simples, eu já expliquei basicamente tudo do jogo. Já não, né? Deve ter demorado. Mas eu já expliquei tudo do jogo. Lógico, esse não é um vídeo de regra, você não vai entender o jogo vendo esse vídeo, né? Então é um vídeo mais de opinião. Aí eu trouxe aqui algumas cartas também para você ver o que é que existe no jogo. Então tem cartas de ação. Aí o legal é que a carta de ação ela tem multiuso. Ela pode ser usada ou pela parte de cima, que é algo mais genérico, do tabuleiro ou qualquer coisa assim. E a parte de baixo que é exclusivamente para o combate. Então como você está brigando, você pode usar a parte de baixo para ter os benefícios. Tem cartas de evento, que aí o evento rola de tempos em tempos. Aí como é que ele calcula esse tempo? Cada jogador vai ter uns cubinhos no topo do tabuleiro lá, que ele vai botando nas tecnologias dele. Então quando a cada 3 ativa um evento. Então o jogador tem controle sobre o momento que o evento acontece. Isso para mim é muito bom. É uma estratégia interessante de que você investe primeiro em algumas coisas, ou investe nas coisas na ordem certa, para se vier um evento X ou Y, ou se acontecer alguma coisa ruim, você está meio que preparado, né? Então, os bárbaros podem avançar com o evento. Então, eu não vou fazer uma tecnologia que agora, primeiro eu vou criar um exército, depois eu vou fazer os bárbaros, porque o bárbaro pode vir me matar porque está do meu ladinho, né? Então, esse negócio de você meio que gerenciar o fluxo dos eventos é uma ideia que eu acho muito boa também. Tem os objetivos do jogo. Aí, objetivos também tem 2, um em cima e embaixo, mas você cumpre apenas um dos 2 para ganhar 2 pontos, né? Então, dá a opção. Aí é desse mesmo esquema. Em cima é algo genérico, e embaixo é algo envolvendo combate, né? Ou militar, né? Além disso tem maravilhas, então você pode construir uma maravilha. Cada maravilha tem uma miniatura própria, então é bem legal, porque ela vai entrar na sua cidade e fica lá contando como uma peça de cidade, que aumenta o tamanho da cidade e tudo mais, e vai lhe dar um monte de ponto e habilidades. O ruim é que geralmente você demora para fazer, então você não se beneficia tanto das habilidades, mas talvez se você focar nisso, pode ser algo interessante a ser feito, né? Beleza. Acho que agora eu mostrei, expliquei quase tudo do jogo. Tem uns tokenzinhos, né, de cultura, de felicidade, né? Tem várias coisinhas aí que tem no jogo. Ah, sim, tem a civilização, que é a parte maior da expansão. Então, cada civilização vai ter 3 líderes. Estou aqui com Péricles, né, famoso aí do Brasil, Leônidas e Alexandre o Grande. Isso aqui foi o que eu joguei ontem, né, antes de gravar esse vídeo. Gostei da facção, né? Joguei mal, né?
fiz umas decisões muito ruins, perdi, fiquei em terceiro lugar, né? Mas assim, ainda assim achei divertido, gostei e tal, né? O que é um sinal para mim, né, de um bom jogo, né? Você mesmo perdendo ou mesmo fazendo jogadas ruins, isso faz você refletir para quando você voltar de novo e jogar, você não cometer os mesmos erros, mas aí você comete porque você já esqueceu deles e termina repetindo. Beleza. Então, acho que eu expliquei o jogo, né? Depois desse, eu acho que foi muito tempo explicando o jogo. Espero que você ainda esteja aí comigo para eu falar dos prós e contras do Clash, né? Então, para mim, o Clash tem muitos caminhos para a vitória, porque você ganha ponto, ó, por construção no tabuleiro, por tecnologias que você avançou, por maravilha, por capturar a líder do outro, que nunca tinha acontecido, aconteceu ontem, né? Que eu exagerei, avancei muito, e aí capturaram o meu líder, aí dei 2 pontos pro camarada, né? Tem também alguns eventos que acontecem, então, teve um vulcão, aí é um evento que pode dar ponto quando você destrói sua cidade com um vulcão, porque a ideia é meio que os pontos não é que a sua civilização é a mais forte, é a civilização que teve mais impacto na história, né? Então, tem algumas coisas aí interessantes que acontecem com eventos que não são necessariamente de você ganhar coisa, é de você perder coisa, mas que vai lhe dar ponto no final do jogo. Então, você tem que regular isso aí, saber o quanto você gasta no evento de vulcão, coisas assim. A assimetria, né, proporciona aí uma rejogabilidade gigante. Eu não vou saber quantas facções tem, mas tem bem umas 15 facções. É muita facção mesmo, assim. Eu vou pegar. Que eu não mostrei ainda. Cada facção tem um tabuleirinho desse, ó, que aí você tem tecnologias extras. Ó. Aqui na minha mão já tem umas 10. Deve ter mais umas ali, então deve ter umas 15 facções. Então é facção a rodo, assim. E todas elas, né, diferentes umas das outras, o que faz com que você jogue cada partida com uma diferente, né? E tal qual Terra Mística. Lógico que a assimetria aqui não é tão forte quanto um jogo focado em assimetria. Ele só meio que dá um pouco um caminho que você pode seguir e tentar se beneficiar disso, mas não necessariamente. Porque, por exemplo, os líderes aqui, aí, geralmente o cara vai ter um líder meio militar, um outro líder meio pacífico, né? E aí você vai ver qual líder bate melhor com a estratégia que você está fazendo e ver as tecnologias para ver se você consegue se beneficiar disso para fazer as coisas acontecerem. E aí, sendo que aí também vem um ponto negativo, que para mim é o único ponto negativo do jogo. E eu já vou citar ele já para me livrar dele, porque para fazer um sanduíche de coisa boa, coisa ruim, coisa boa. E é justamente a assimetria. Porque o que acontece? Os personagens são desbalanceados. Não tem como você dizer que não é. Então vê, ó. Tem um camarada aqui, o Leônidas, por exemplo. No combate ele ganha mais 2 por cada unidade a menos a mais que o oponente tem. Mas é muito ruim você enfrentar um exército maior que o seu. Que o cara vai rolar um dado a mais. Então mais 2 é muito pouco. Enquanto que Alexandre, no combate, ó, ele ganha mais 1 por cada região que você tem uma cidade. Além da sua inicial. Então isso aí é no mínimo. É um mais 0 no começo. Mas quando eu tava jogando já seria um mais 3. E é um mais 3 sempre. Eu com mais tropa, menos tropa, tanto faz. Então é mais forte, sabe? Claramente tem essa desvantagem. Lógico que aí tem outra habilidade que aí meio que tenta balancear, mas aí quando você olha com calma vários líderes, você vê que há um desbalanceamento natural assim da coisa. Aí não sei o quão de propósito, né? É isso, quase que não sai. Não sei o quão de propósito é isso e talvez tenha sido de propósito, mas eu acho que não. Eu acho que só foi dificuldade mesmo em conseguir um balanceamento bom, porque ele quis deixar temático, né? Então o Leônidas ele enfrentou aquela galera com um exército pequeno, né? Então ele quis dar um flavor, né? Um bônus para isso, né? Então todos os caras têm esse flavor temático, o que deixa legal tematicamente, mas claramente não é balanceado. As facções também não são. Então tem tecnologias que são muito mais fortes do que de umas para as outras, né? Tem coisas que você tem que são muito específicas e que você ativa somente até às vezes você é dependente de como o tabuleiro se formar para você ter ou não aquele benefício melhorado ou piorado, sabe? Então sei lá, eu acho que a China é uma das mais fortes, assim. Ela tem coisas muito genéricas e que estão sempre lhe ajudando. Então, eu acho que ela é muito forte, comparado com outras aí, não sei, não vou conseguir citar nomes, mas, de modo geral, eu acho desbalanceado as facções. E olha que eu não joguei tanto, né? Eu joguei esse jogo 5 vezes, e eu acho que foram 4 com facções. Então, já vi algumas, mas, de modo geral, eu achei desbalanceado. E aí, tem alguns que são mais militares do que outros, tal, isso não é um problema. O problema é quando, realmente, a facção ela é pior, claramente, porque ela é muito restritiva. Ela quer que você siga um caminho específico para conseguir as coisas, enquanto que outros você consegue as coisas sem seguir um caminho específico e você já está se beneficiando da sua facção, sabe? Do seu povo, né? Então esse para mim é o maior problema do jogo, né? O que também é uma qualidade legal, mas também tem esse peso negativo.
especialmente se você for muito impactado por esse negócio de balanceamento. No caso do Clash, mas no caso do Clash, eu meio que abro mão de sair. Eu estou jogando sabendo que as facções estão desbalanceadas e que vai haver um desbalanceamento na mesa mesmo. Então, por exemplo, na última vez que a gente jogou, só eu ataquei. Então gerou um sentimento de que era todo mundo da mesa contra mim, apesar de ninguém ter vindo bater em mim, né? Mas é como se eu estivesse sendo o vilão do jogo, né? E se fosse uma mesa mais acostumada ao jogo, eu acho que teriam vindo os 3 bater em mim só de pirraça, achando que eu tava ganhando, né? E terminou que eu nem ganhei, né? Então, a dinâmica do jogo já gera um desbalanceamento. Então, as facções desbalanceadas é só uma coisinha a mais que não tem um impacto tão grande. Lógico que esse jogo não é tipo nota 9, né? Que ele poderia ser uma nota excelente se ele fosse balanceado. Mas não é, então por isso que ele perde um pouco de pontinhos aí por causa disso. Eu acho que o jogo ele é simples, apesar do tanto de regra que tem, é tranquilo. Eu não vou dizer que ele chega a ser elegante, mas ele tem muitos elementos que eu acho bem boladinhos assim e que meio que casam e fazem a engrenagem girar bonitinho, né? O combate com dados para mim não é tão frustrante, porque a cada 5 você dá um de dano. Então você não vai atacar um exército, porque qual é a chance de você matar? Talvez você vá morrer e só perder esse exército. Mas se você tiver 2, a chance de você conseguir matar um é muito grande, porque você está jogando 2 dados. Tem que tirar uma soma de 5. Aí fica muito mais fácil. E além disso, você pode jogar a carta e tal. Então tem alguma previsibilidade, mas tem muita aleatoriedade também. Só que aí é num grau que eu acho legal. Porque é diferente de ser um acerto com base no número 5. Sabe? Você jogar um dado e tirar ou 5 ou 6. Não é o caso aqui. Você soma todos os números e a cada 5 é um de dano. Então é um negócio que mitiga um pouco você ter rolado um 4, sabe? Que em jogos que o acerto é fixo, assim, se você tirar um 4 é o mesmo que você ter tirado 1. Então é muito ruim, né? Aqui não, um 4 é bom, porque aí se você juntar 2, 4, já deu um acerto. Se você juntar 3, 4, 2 acertos, sabe? Então não é um negócio que fica muito esquisito, assim. E pra mim funciona, né? A arte agora tá muito legal. Antigamente tava boa já, mas agora ficou muito boa mesmo, assim. Você vê os personagens, vou pegar até a caixa aqui de novo, ó. Você vê os personagens, ó, bem feitinhos e tal, e cada um, né, a sua cara e tudo mais. Então achei bem legal isso aí. Além disso, né, eu joguei, agora comparativo, né, o jogo que eu tinha com o jogo que eu tenho, né. Então eu achei o jogo com a expansão muito melhor, muito melhor. Não se compara, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu joguei sem a expansão e você sente que o jogo falta coisa, e falta coisa de um jeito negativo, sabe? Que as facções deixam a progressão mais rápida, porque elas vão ter habilidades, então fica um negócio mais dinâmico, enquanto que sem as facções você vai estar crescendo de uma maneira mais devagar, que deixa o jogo mais morgado, né? Então, de modo geral, se você for jogar essa edição, eu não recomendo nem para quem está começando jogar apenas sem a expansão. Então é sem líder, sem algumas construções, sem as tropas diferentes. Eu acho que o jogo perde muito e ele não acrescenta muito de complexidade ao você fazer isso, ao você adicionar as expansões. Porque é só mais conteúdo, não é mais regra. Tem uma regrinha ou outra a mais, que são das facções, né? Mas não é um negócio que vai ser desproporcional ao que você já está tendo que enfrentar para jogar o jogo. Então se eu vou jogar um jogo de 4 horas e meia, 4 horas... 5 horas às vezes, né? Se o grupo for mais lento e tiver todo mundo começando, eu não quero jogar um jogo pela metade. E também não recomendo você jogar a versão rápida sem a expansão. Aí essa experiência é terrível, porque o jogo termina abruptamente, sem as pessoas terem conseguido fazer muita coisa, ou tendo que sacrificar muitas coisas para poder avançar no jogo, e aí chega no final você fez bem pouquinho ponto, ficou com bem pouquinho cidade, um negócio meio esquisito assim. Então não recomendo. Às vezes eu até recomendo você jogar o jogo na versão curta, né? Que são só 4 eras ao invés das 6 normais. Mas ainda assim é só se você tiver sem muito saco para jogar 4 horas e meia. Porque você ainda vai jogar 2 horas e meia, 3 horas, não sei, né? Depende do grupo aí. De uma maneira que você vai se sentir que não jogou o jogo completo, né? Quando o negócio está começando a melhorar, quando começam a ter os combates, aí o jogo encerra, né? Então eu acho que é melhor você jogar até o fim. Então, resumidamente, né? Temos aí mais um selo de aprovação. Não tinha como eu não dar esse selo para o Clash. É um jogo que eu já joguei muito. Joguei 13 vezes a versão anterior e joguei já 5 vezes essa versão atual.
Apesar de ser um jogo demorado, estou tentando jogar ele várias vezes para deixar ele fresco na memória. E também porque eu acho legal o jogo, né? Então, se você mora em Juazeiro e quer jogar Clash, me avise que a gente já... Beleza, pessoal? É isso. Valeu, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.